Boa noite, pessoal, tudo bom? Boa noite, Camila. Boa noite, Sterling. Boa noite, Cristina. Boa noite, Lígia. Boa noite, Lígia, minha comadre. Vocês estão me ouvindo direitinho? Boa noite, Maria. Boa noite, Marcela. Boa noite, Márcia. Boa noite, Maria. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo. Marcela. Boa noite. Boa noite, Arielle. Tudo bem, Arielle? Que bom que você está aqui comigo hoje. Boa noite, Karine. Que a nossa noite seja ótima hoje, né? Muito melhor que boa. Vamos só esperar um pouquinho o pessoal entrar para a gente começar. Oi, Maiara. Tudo bom, Maiara? Boa noite. Tudo bom, pessoal? Boa noite para vocês, que bom que vocês estão aqui comigo. É muito bom ter a companhia de vocês. Ah, Maiara, estudando, menina. Que bom que você está aqui, Maiara. É isso aí. Um pouquinho de cada. Cuidar da gente, da alma, do espírito, do corpo e da mente também faz muito bem. Sempre dá um jeitinho, eu sei como. Muito bom. Então, pessoal, o tema da live hoje é gastrite nervosa, mas a gente vai falar também sobre outras doenças que também acometem o nosso estômago. Não só a gastrite. Porque tem muitas coisas, né, que judiam da gente. Muitas coisas que judiam da gente. A gente acaba judiando da gente, né? Oi, Cima Flores, eu não sei o nome, mas sei que tá ali Cima Flores. Obrigada por você estar aqui também com a gente. Oi, Keilane, acho que é isso. Boa noite, tudo de bom para vocês. Então, pessoal, o tema da live hoje é sobre gastrite nervosa. Alguém já teve esse problema ou tem algum problema desse com o seu estômago? Sofre com algum problema de estômago? Sim, Simone. Oi, Simone. Eu sou assim, eu sou de uma turma 8 do MPC. Sou da turma 8. Então, gente, o tema hoje é sobre gastrite nervosa, mas eu vou aproveitar e falar de alguns outros sintomas também que a gente sofre com o estômago. A gastrite nervosa, ela é uma doença que acomete muita gente.
70% da população do Brasil é portadora de gastrite nervosa. É muita gente sofrendo, né, com problema de estômago. E os médicos, a medicina convencional, geralmente trata a gastrite nervosa com medicamentos. Eles até falam que é um problema emocional, que vem da emoção. Só que eles acabam tratando com medicamentos, porque já que não encontra a causa, a raiz desse problema, acaba medicamentando as pessoas. Mas o que é uma gastrite nervosa? Então, ela é considerada uma infecção no estômago, né? Uma infecção que acontece no estômago. E a gastrite nervosa, ela pode... Quais são os principais sintomas que a gastrite nervosa acontece? É a dor na parte superior do estômago, a sensação que o estômago está cheio, né? Sempre cheio, vômito, azia, arrotos frequentes, indigestão. Também tem os problemas emocionais, que é o estresse, que acaba cometendo, a ansiedade, o nervosismo e o medo. Então, esses são uns dos sintomas que acompanham a gastrite nervosa. Ó, boa noite, Francisco, boa noite, Antunes, e boa noite, Cristiano. Tá, então esses são alguns sintomas que acometem a gastrite nervosa. Mas, e além disso, né, o que ela acontece? A azia acontece, e além disso, hoje eu vou falar um pouquinho também sobre a questão do câncer de estômago, que praticamente tem o mesmo início do conflito, o mesmo conflito, só que em maior intensidade, sobre a úlcera, né, e a azia, e outras situações que acometem a gente. Mas, antes de começar essa live para valer, eu gostaria de ler uma frase que fala assim, ó: guardar a raiva pra gente é como segurar um carvão em brasa, com a intenção de atirá-lo em alguém. Quem se queima é você. Por que eu tô lendo essa frase? Porque quem tem problema de gastrite, ela sempre está segurando uma brasa, um fogo, é como se estivesse queimando por dentro. E quem está realmente queimando é ela, né? E agora, antes, na questão, assim, a gente vai ver numa nova perspectiva. Como que é a gastrite para a medicina germânica? Na nova medicina germânica, a gastrite, ela é um programa de sobrevivência. Ela acontece na gente porque o nosso organismo entende que nós não estamos bem. Então essa gastrite, ela vem para nos ajudar. Então ela é um programa de sobrevivência do ser humano. E qual a causa real da gastrite? O que causa realmente a gastrite? Qual a causa? Quais os conflitos que acometem você para você ter uma gastrite nervosa ou outros problemas que você tem no estômago? Então, é o conflito de contrariedade indigesta. É quando você não consegue digerir algo. É quando você não consegue engolir algo que alguém falou, que alguém fez e você não conseguiu aceitar aquela situação ou alguma coisa que foi falado para você. Então, ela vem de um conflito indigesto de contrariedade. E também vem de um conflito de raiva, porque junto com essa contrariedade acontece a raiva. E por isso que eu li aquela frase, porque aí você ficou muita raiva e aquilo você vai se queimando por dentro, com azia, com muito ácido por dentro e vai causando os problemas de gastrite nervosa, de úlcera e de outros problemas, de um câncer, né? E tem vários problemas que você pode causar quando você passa a raiva de uma coisa muito grande. Quando você tem uma contrariedade indigesta, quando você não aceita alguma coisa, né? E aí você fica remoendo e vai provocando tudo isso em você. E toda doença para a medicina germânica, ela acontece em forma de uma tríade. Então você sofre alguma coisa no teu meio ambiente, né? No teu meio ambiente, o ambiente que você vive, você sofre um conflito. Não é um conflito qualquer, é algo que faz você sofrer muito. Então, nesse momento que você sofre esse conflito, ele já vai para sua mente e da sua mente ele vai para algum tecido do seu corpo. E aí, nesse momento, a gastrite, no caso, a gastrite vai para o seu estômago.
Porque você viveu um conflito de contrariedade muito forte e naquele momento ele já vai para o seu corpo. E aí você, logo depois, você começa a ter os sintomas da gastrite nervosa. Então, a gastrite nervosa, ela tem eu vou dar alguns exemplos de como que ela acontece, essa gastrite nervosa. Situações que pode acontecer a gastrite nervosa. São situações que nós não podemos nos impor. Então, são situações que às vezes eu quero me impor a alguém, mas eu não consigo me impor. Aí eu acabo tendo que engolir aquilo, aceitar aquilo, né? E aí eu engulo aquilo, não consigo digerir aquilo, não consigo engolir, né? Às vezes a gente tem que aceitar coisas que às vezes vem lá de trás. Às vezes agora a coisa aumentou, mas às vezes esse conflito que a gente viveu, às vezes começa bem lá atrás. Geralmente na infância a gente tem que engolir muitas coisas, porque a gente é criança, então tem pai que manda, tem mãe que manda, tem avó que manda, então todo mundo manda na gente. E a gente às vezes tem que engolir, às vezes um irmão mais velho, e a gente tem que engolir muita coisa que vem pra gente. E aí a gente já vem com esse conflito. Aí quando chega mais velho, quando a gente está mais velho, um dia a gente começa a ter a gastrite nervosa. Mas com certeza, às vezes ela começou ontem, mas às vezes ela começou há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, ou às vezes lá na tua infância, né? Então, o conflito da gastrite nervosa é um conflito de contrariedade, é você não conseguir engolir as coisas, não conseguir digerir algo, passar muita raiva, né? Muita raiva. Aí você entra nesse estresse total e começa a digerir, a provocar essa doença no seu corpo. Geralmente a gente tem azia, né? Quando a gente está com a gastrite nervosa. O que é a azia? A azia é uma acidez no organismo, no seu estômago. E quando você tem todo esse ácido no estômago, quando você provoca todo esse ácido no estômago, às vezes tem pessoas que tem até umas marquinhas aqui na boca, porque o ácido é tão grande. Geralmente crianças e idosos que tem que engolir muita coisa, eles têm essas marquinhas aqui. E aí, isso aí é o ácido que vem lá de dentro. Por que tem tanto ácido? Porque como a gente não consegue digerir as coisas, e a mente falou que você está com dificuldade para digerir, o nosso corpo entende que tem que produzir mais ácido para digerir. Aí ele produz mais ácido, porque já que você não está conseguindo digerir, o nosso corpo vai obedecer a ordem do nosso cérebro. E a gente vai produzir mais ácido e vai acabar virando uma azia. Por que a gente tem azia? Porque é muito ácido dentro da gente. E às vezes ele sobe e marca até a boca. Muitas pessoas às vezes têm marquinha aqui na boca do ácido. Então é sinal que está vivendo uns conflitos de raiva muito grande. Às vezes você vomita, né? Você tem vômitos quando você está com a gastrite nervosa. Por que você tem esses vômitos? Porque você quer botar para fora e você não consegue falar. Já que você não consegue falar, você transmite isso vomitando, botando para fora as coisas. De uma maneira ou de outra você vai vomitar botando essa raiva, essa contrariedade que você está passando para fora. Você também tem indigestão, né? Não consegue digerir as coisas, não consegue digerir, não consegue engolir. E aí vai provocando tudo isso dentro do teu estômago. Porque o teu corpo, a tua mente entende que você não está conseguindo digerir. E aí manda ácido para você. E aí para você tentar digerir. Por isso a questão da azia e da digestão também. Você também pode ser... Por que você... Outras situações que você pode ter uma contrariedade na tua vida. Outras situações. Pode ser um emprego, pode ser no emprego, pode ser na sua casa, que você não resolveu algo, você não consegue resolver algo. Você não consegue resolver algo do jeito que você queria. Aí você acaba passando raiva e tendo que engolir aquilo. Só que aquilo você vai engolir, mas não vai conseguir digerir.
e vai ficar ali dentro do teu estômago, provocando toda essa gastrite nervosa. Às vezes também pode ser uma contrariedade com o filho, que filho, né, geralmente você, mesmo ele aprontando com a gente tem que aguentar, porque é da gente. Você não aceita, mas tem que engolir. Né? Não aceita o que ele fez, mas tem que engolir, porque filho é da gente, e a gente tem que tomar conta. E aí acontece isso. E às vezes você fica provocando mais essa contrariedade e mais problema vai acontecer no teu estômago. Às vezes também você já é uma pessoa mais experiente, mais velha, e já viveu toda uma vida, e você começa a analisar a tua vida e começa a achar que não valeu a pena, que tudo que você fez não valeu a pena, que foi em vão, que aquilo que você sonhou lá atrás na tua vida não aconteceu. E aí você começa a remoer e começa a provocar a gastrite nervosa. Aceitar que fracassou. Às vezes você não aceita que você fracassou em alguma coisa. E aí você fica remoendo porque você não aceita teu fracasso. E você tem que engolir, porque ele é teu, não é de mais ninguém. Teu fracasso é teu. E aí você acaba promovendo essas crises de gastrite nervosa em você. Então, não teve a vida que sonhou. E aí você acaba promovendo tudo isso. Então, a gastrite nervosa, ela vem de um conflito de contrariedade indigesta. De algo que faz você passar muita raiva. Que você tem que engolir a qualquer jeito. E você não quer. Mas também pode ser que você não queira engolir. Você tenha que engolir, né? Não querendo, mas às vezes você não quer parar de passar raiva. Porque às vezes a gente passa raiva sobre alguma coisa, mas a gente gosta de ficar passando raiva. Porque parece que quando a gente está passando raiva, dá a impressão que a gente está descontando. Mas não é assim. Quando você está passando raiva por algo, o único prejudicado é você mesmo. É a única pessoa. Se você está sendo contrariada por alguma coisa, a única que vai ser prejudicada, a única pessoa que vai ser prejudicada é você mesmo. Você não vai conseguir afetar o outro. Você vai afetar o seu corpo. Né? Nós falamos um pouquinho da questão da doença celíaca agora. Geralmente as pessoas têm problema com glúten, né? Que a doença celíaca ela é uma doença imunológica, que é considerada autoimune, que o próprio corpo ataca o próprio corpo. Mas a doença celíaca em si, não é que você é alérgico ao glúten, ao pão, a algum alimento ou outro alimento. Dentro da medicina germânica, a gente entende que quando você sofreu esse conflito, quando você sofreu esse conflito de contrariedade na tua vida, quando você sofreu ele, no caso, vamos pegar o pão. O pão, ele só fazia parte, era um alimento que fazia parte do contexto daquele conflito. Que no momento que você sofreu esse conflito, o pão estava incluso ali de alguma maneira. Então não é que você tem alergia a glúten. É que essa comida, ela estava de uma maneira ou de outra incluída ali naquele momento que você viveu. E aí toda vez que você passa por uma situação parecida com o que você viveu lá atrás, que desencadeou todo esse problema de gastrite, ou um câncer, ou uma úlcera no teu estômago, ele estava incluso, aquele alimento estava incluso. Então às vezes você fala, eu não posso comer comida gordurosa, eu não posso comer pão porque eu sou celíaca, eu tenho alergia a glúten, eu não posso comer, não sei, vários alimentos, né, doce, sei lá, mas não é, dentro a gente entende que não é que você tem alergia desse alimento, é que ele faz parte do momento que você viveu aquele conflito. Então, a hora que você resolver, que você descobrir qual conflito esse, você vai entender que esse alimento estava incluso nesse momento. Por isso que você tem alergia, mas não é alergia. É que quando você vai comer esse alimento, ingerir esse alimento, a tua mente fala, olha, cuidado, porque você passou aquela vez, você lembra que você ficou nervoso por causa disso? Por quê? Porque aquele alimento estava naquele momento. E você acaba vivendo uma vida sem poder comer,
se alimentar de alguma coisa, de algum alimento, porque você passa mal. E como seria isso? Seria você entender qual conflito que você viveu, e descobrir que com certeza esse alimento vai estar incluso nesse momento. Então é bom a gente saber que horário que aconteceu também, porque geralmente o horário, os alimentos estão inclusos no momento do conflito que a gente viveu. Uma coisa que eu também gostaria de falar, porque a questão da gastrite nervosa, ela tem a questão das bactérias. Então, quando a gente trata da gastrite nervosa, geralmente a medicina convencional, elas tratam com medicamentos para acabar com a bactéria. Mas, vamos entender isso. Quando você sofre um conflito de contrariedade, você tem uma proliferação de células no teu estômago, aumenta as células no teu estômago. E por que aumenta as células no teu estômago? Aumenta porque o teu corpo entendeu que você precisa aumentar as células para digerir toda aquela raiva que você está vivendo, aquele momento que você está vivendo. Aí aumenta as células, prolifera as células no teu estômago, aumenta as células do teu estômago. Então, quando você está vivendo o conflito de raiva que você está passando, que você está vivendo aquele momento, aquele tempo que você está vivendo, aumenta as células do teu organismo, prolifera as células do teu organismo. Só que quando um dia você resolve tudo isso, você passa por isso, resolve tudo isso, e aí há uma necrose, as células têm que morrer, né? E aí as células morrem, há uma necrose ali, e aí chegam as bactérias. Então as bactérias, elas chegam para limpar a região. Porque você viveu, proliferou as células, aí você passou o conflito, resolveu, as células morreram, aquelas células aumentaram. Então, o que as bactérias estão fazendo ali? Elas estão limpando o local. Só que a gente não entende isso, a gente acha que elas estão ali machucando a gente, né? Porque realmente fica em carne viva. Por que fica? Porque é uma limpeza ali. Então, as bactérias em si, elas estão ali para limpar o seu estômago. Porque você está entrando na fase de cura. Porque você inflamou, porque toda doença ela tem que inflamar e ela tem que cicatrizar. Então, você inflamou, né? Houve uma proliferação, houve uma inflamação e vai haver a cicatrização. E por isso a função das bactérias neste momento. Então, as funções da bactéria é para limpar aquilo que aumentou. Se deixar acontecer as coisas normalmente, você sai do conflito e sara. Mas o que acontece é que tem muita gente que não sai do conflito. Ele fica remoendo. Então, ele fica proliferando as células, fica aumentando as células e depois fica cicatrizando. Aí fica as bactérias ali o tempo todo limpando. Porque você não fica vivendo o conflito, não consegue resolver esse conflito que você viveu no teu ambiente e fica aí nessa questão de proliferar as células. E aí as bactérias ficam o tempo todo ali tentando limpar. Então, para você resolver a questão da gastrite nervosa, você tem que resolver o conflito que você viveu. Você tem que olhar para esse conflito que você viveu. Porque o nosso corpo está entendendo que você está mal, que tem que aumentar as células para digerir. Então vai aumentando, vai causando azia, vai aumentando o ácido. Então é um sistema que vai aumentando porque ele tem que resolver isso que você viveu. E no caso assim do câncer, que a gente fala câncer de estômago, é a mesma coisa. Só que o câncer, ele é visto com certeza, quando você desenvolve um câncer de estômago, é porque o teu conflito foi muito intenso, ele foi muito traumático, ele machucou você demais. Então, a diferença de um câncer, de uma úlcera ou de uma gastrite nervosa é só a intensidade do conflito. Então, com certeza, se você está vivendo hoje um câncer de estômago, um problema mais sério no teu estômago, é porque o teu conflito de contrariedade indigesta, algo que você está engolindo, para você foi muito intenso.
né? Por isso provocou até um câncer. Porque o câncer também é uma proliferação de células. Por isso que prolifera as células na época do câncer, quando você está vivendo conflito. Por quê? Porque o teu estômago está entendendo que você está precisando de ajuda. Está precisando que aumente as células ali para digerir tudo isso que você está vivendo. E aí, por isso que o câncer fica aumentando células o tempo todo. Porque você fica ali naquela vórtice do trauma. Então, a solução seria o quê? Seria o quê? É você resolver a causa raiz disso. É você descobrir qual foi esse conflito que você viveu. Pode ser ontem, pode ser há 10 anos, há 20 anos, pode ser lá na tua infância, pode ser no ventre da sua mãe. Porque tudo que a mãe, eu vivo repetindo, tudo que a mãe da gente vive, a gente vive, porque é uma simbiose. Uma criança no ventre da mãe, ela pensa que a mãe e ela são as mesmas pessoas. Então, para ela, tudo que a mãe vive, tudo que a mãe se alimenta, é ela que está fazendo. Então, se a mãe passa um conflito de contrariedade muito forte, ela vai entender que é ela que está vivendo. E ela vai trazer para toda a sua vida. E daí, mais tarde, um dia, o copo enche, o copinho enche, transborda e você aparece doente. Então, a solução é você, primeiramente, entender da onde vem esse conflito indigesto. Depois que você entender da onde vem, aí você vai ter que mudar a sua visão de mundo, a sua percepção de mundo, né? Por que a gente adoece? Porque a gente percebe tudo que está ao nosso redor. Não é a gente, essa razão da gente, esses 5% do cérebro racional é muito pouco, são 5%. Quem comanda realmente a gente é o nosso inconsciente e o nosso subconsciente. E para eles, nada passa despercebido. Tudo que acontece em tua volta, eles registram e guardam. Então, às vezes, você está sofrendo algo hoje que você nem tem noção da onde que vem. Mas o teu subconsciente, o teu inconsciente guardou tudo. Porque eles trabalham 24 horas. 24 horas trabalhando. E você está no autônomo, né? Trabalhando. E você fala, não, mas eu não sei, eu não sinto nada, eu não tenho, eu não me lembro. E às vezes não se lembra mesmo. Porque a nossa mente, às vezes, esconde coisas da gente para a gente não sofrer. Para a gente não ficar relembrando, sofrendo. Só que o nosso inconsciente, a nossa percepção, o nosso espírito, a nossa alma, ela sabe tudo. Então não adianta contar historinha, querer enganar, porque ela sabe tudo. Então a gente tem que, se você viveu, a primeira coisa é descobrir. Segunda coisa, perdoar. Se você não tem condições de perdoar, porque às vezes é uma coisa muito terrível e acontece coisas muito terríveis com a gente, você tem que relevar, tentar ver a situação que aconteceu com você de uma maneira diferente. Ver de uma maneira diferente, porque senão você vai ficar sofrendo, remoendo, indigesto, produzindo um monte de ácido em você, e ali as bactérias tentando limpar e toda aquela situação. E você continua doente. Então, relevar, perdoar. Se você tem dificuldade, agradeça. Começa a agradecer as coisas que você tem. Porque você vai ter que resolver isso com você. Mental, espiritual, sentimental, você vai ter que resolver com você. Não adianta, outra coisa, não adianta colocar culpa nos outros. Porque a gente, às vezes, eu sempre fiz isso, me vitimizar. Eu sou assim porque alguém fez isso. Eu faço desse jeito porque é culpa de alguém. Então a gente tem mania de querer se passar de vítima e colocar a culpa no outro. Mas não adianta nada colocar a culpa no outro. Porque é você que vive a sua vida. É você que tem que entender tudo que está acontecendo com você. Porque o outro nem vai, às vezes, saber que você viveu. E eu digo, às vezes, que às vezes a gente tem raiva, a gente tem dificuldade para engolir coisas de uma pessoa que já nem está nesse mundo mais, já até faleceu. E a gente continua remoendo aquilo. Então, para você se curar, é descobrir o que aconteceu com você. E tratar de
ver de uma maneira diferente, uma nova percepção. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tem que fazer isso. Não é fácil por quê? Porque o nosso inconsciente e subconsciente, eles gostam de trabalhar naquilo que já conhece. E o que ele já conhece? Ele conhece aquilo que você é, que você trouxe dos teus antepassados. Ele conhece aquilo que você foi aprendendo. Então, quando você tenta mudar, se tornar uma pessoa mais calma, mais compreensiva, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que releva, ele vai buscar, o teu computador vai buscar na tua mente e vai perceber que você não é aquilo. E aí ele vai fazer de tudo para que você não acredite e fique nessa questão de raiva. Então é isso que a gente tem que buscar mudar. A gente tem que mudar. Primeira coisa é mudar, nada de vitimizar. A culpa é minha, somente minha. Se foi do outro também não adianta. Vou assumir a minha parte. Vou mudar por minha parte. Perdoando, amando, relevando, achando uma tábua de salvação para resolver a minha vida. E não só complementando a questão que eu falei lá, a questão de situações que a gente pode desenvolver problema de estômago, desde uma úlcera, uma gastrite nervosa, até um câncer, porque está relacionado, depende só da intensidade do conflito, como eu falei. Às vezes você não aceitar alguém como membro da sua família. Então, às vezes as pessoas têm dificuldade em aceitar um membro da família. Ou alguém que chega na tua família e você não aceita. Então, tem muito isso também. Não aceitar digerir algo, não aceitar digerir alguma situação no seu ambiente de trabalho, na sua escola, ou às vezes no seu relacionamento. Às vezes você não aceita como é o seu marido, você não aceita como é a sua esposa, e você quer mudar ela. E passa uma vida de casamento querendo mudar o outro. Sendo que a gente só muda a gente. O outro só vai mudar se ele quiser. E aí você passa uma vida num relacionamento, passando raiva, que não obedece, que não segue o que você fala. Mas não existe isso, gente. A gente tem que mudar. E só que é incrível. Só que tem uma coisa. Quando você muda, quando você começa a mudar, você já começa a perceber que o outro do lado também muda. Muda, você pode ver. Se você começar a mudar palavras, atitudes, de como conversar com a pessoa, o outro do lado também já vai começar a pegar o que você fala. É incrível isso. Então, a gente tem que começar pela gente. E se você se ama, e se você está passando com problema de gastrite nervosa, problema de úlcera, ou problema de um câncer, então qualquer problema, porque de estômago, você tem que pensar o que está te incomodando, o que está provocando tanta raiva no teu ambiente. O que você está tendo que engolir e não está concordando. Se você tem que engolir uma coisa, você tem que mudar a percepção dessa coisa, desse algo que está acontecendo. Se você não concorda com alguém que entrou na tua família, você não concorda com uma divisão de herança, vamos colocar assim, geralmente acontece muito, que aconteceu lá atrás ou que está acontecendo, você vai ter que resolver isso logo. Porque se você não resolve, isso vai provocar problemas no teu estômago problemas cruéis, porque eles não vão conseguir sair. E às vezes tem pessoas que são boazinhas, que a gente fala que é boazinha, mas é tão boazinha, não é tão quietinha, só que às vezes ela tá guardando tudo aquilo. E a hora que explode de uma vez. Às vezes é uma quietinha que está engolindo muitas coisas, um quietinho que está engolindo muitas coisas. E a hora que explode de uma vez, porque tá se queimando por dentro, né? É uma bomba por dentro, uma bomba, é puro fogo dentro, né? E a hora que explode de uma vez, e geralmente explode na hora que não deveria. Então, gente, se você quer se autocurar da gastrite, você tem que começar por você mesmo. É você mesmo, a cura está em você. E você sabia que o nosso estômago, é interessante isso, ele tem neurônios, como o nosso cérebro, o nosso estômago tem neurônios.
Ele é capaz de tomar atitude sem consultar o nosso cérebro. Dizem que o nosso estômago é o nosso segundo cérebro. Ele é capaz de pensar e decidir coisas ali sem consultar o nosso cérebro. Então, porque ele é considerado o nosso segundo cérebro. Por quê? Porque ele tem neurônios. É incrível, ele pensa. Por isso, quando você recebe uma coisa, dá aquela pontada no estômago, aquela coisa, quando você recebe uma notícia ruim, é como se você recebesse uma facada no estômago. Já dá vômito, é incrível, né? É aquela notícia inesperada que você recebe. E aí, se você não se cuida, aquilo vira uma gastrite, pode virar algo pior, como um câncer, né? Outra coisa que eu gosto de falar, queria falar para vocês, que é muito interessante, que nós somos seres sentimentais, antes de a gente pensar, a gente sente. Então, eu achava que a gente pensava primeiro, né, para depois sentir. Não, nós somos iguais aos animais. Os animais, eles não têm a parte da razão, né, os animais irracionais. Nós também somos animais, mas os animais irracionais não têm a razão, os 5%. Então, eles sentem tudo que está acontecendo no seu meio ambiente. Então, como eles se comunicam? Pela sensação do que está acontecendo ali. Eles percebem se está bem, se não está bem. Então, nós também somos seres sentimentais, igual aos outros animais. Primeiramente, a gente sente tudo no nosso corpo. A gente sente. Antes dos nossos 5 sentidos, que é o cheiro, o tato, a audição, tomar conta, nós já sentimos. Por isso que a gente fala, nossa, por isso que a gente fala assim, nossa, eu tive uma intuição, parece que estou sentindo alguma coisa vai acontecer. E realmente, porque antes dos 5 sentidos funcionarem, nós somos sensíveis. Nós trazemos isso de quando a gente era animal irracional. E a gente traz aí, a gente percebe tudo. Então, se está acontecendo alguma coisa com você, você já percebeu, né? E toda doença que acontece em você vai depender do grau da percepção tua. Porque às vezes acontece a mesma coisa comigo e com o irmão meu, com a minha família, e só eu me adoeço. Por quê? Porque só eu tive aquela percepção. Eu percebi aquilo daquele jeito. Às vezes os outros perceberam que aquilo lá fosse normal. Então vai depender da minha percepção. De como eu percebo o meu mundo. Então tome cuidado, como você está percebendo o teu mundo. E isso é treino, gente. A gente tem que começar a treinar a nossa mente. É como a gente estivesse vigiando ela o tempo todo. A mente racional é o nosso 5%. Você tem que estar vigiando o tempo todo. Porque o inconsciente e o subconsciente você não tem como mandar neles. Mas a nossa mente racional a gente tem. Então a gente tem que estar o tempo todo vigiando ali. Ó, cuidado, por que você está sentindo isso? O que você vai ganhar sentindo isso? Você tem que começar a questionar você. Ué, e daí? Aconteceu, tem como mudar? Não. Então o que a gente pode fazer para aceitar? O que a gente pode fazer para perdoar? Né? Boa noite, Giane. O que a gente tem que fazer? É isso. Porque não tem como mudar as coisas que aconteceram. E conflitos na vida da gente vai acontecer todos os dias. Então a gente tem que começar a treinar a nossa mente consciente, os 5% que Deus nos deu, que nós somos beneficiados para o nosso bem. Se eu estou passando uma raiva muito grande de alguém ou de algo, só eu posso mudar isso. Só eu. Então o que eu posso fazer? Porque eu tenho que mudar. Porque se eu continuar nesse problema, eu vou me adoecer cada vez mais e posso ter uma doença pior, uma doença como um câncer, né? Uma coisa bem pior. Se eu continuar engolindo uma coisa que eu não quero. Então, se eu estou tendo que engolir, deixa eu entender por quê. Por que eu estou engolindo isso? Tá, aconteceu. Tem como resolver? Não tem. Então, o que eu posso aprender com isso? Como eu posso relevar tudo isso? E como eu posso seguir a minha vida? Porque é assim. É por aí que a gente começa. E outra coisa interessante que nós somos pessoas que sentimos, porque quando um bebê ele é fecundado, quando existe um bebê em formação, um feto, o coração de um feto, de uma criança que está sendo gerada, ela é formada antes que o cérebro. Vocês sabiam que o coração ele é formado antes que o cérebro? Então quer dizer que nós somos realmente, primeiro a gente sente.
Porque o bebê, antes dele ter um cérebro que pense, ele já está sentindo tudo que está acontecendo ali. Tanto que o coraçãozinho do feto é formado primeiro do que o cérebro. Então nós temos que perceber tudo isso, as nossas sensações, e começar a perceber essas sensações e trazer para a nossa mente presente. Olha, está acontecendo isso, eu estou sentindo mal. Ah, tá, mas está acontecendo isso, eu posso resolver? Não posso. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso... Que percepção eu posso mudar para melhorar essa vida minha? O que eu posso fazer? Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente fala para a pessoa que ela tem que mudar de ambiente. Às vezes uma pessoa casada, já faz 20 anos, você tem que mudar de ambiente, um homem ou uma mulher. A pessoa fala, mas eu não tenho condições de mudar de ambiente. Tá, você não tem condições de mudar de ambiente, tudo bem. Então, qual ambiente que você vai ter que mudar? Ambiente mental. Você vai ter que se adaptar. Você vai ter que começar a ver o que você pode tirar de bom nesse ambiente. Para você não se magoar, para você não se adoecer. Porque 98% ou mais das doenças, elas vêm da maneira como você percebe o mundo. E a gastrite nervosa é uma questão indigesta que você está tendo. E qualquer outro problema de estômago também é referente a um conflito de contrariedade indigesta. É um conflito de raiva territorial. E é forte, porque para machucar o nosso corpo é forte. Às vezes você não lembra, mas foi forte. Então, gente, a primeira coisa para a gente se curar de tudo isso é entender da onde que vem. E depois, cuidar da nossa percepção e do nosso meio. E depois, tentar mudar tudo isso. Porque o que passou, mudar não. Tentar entender, porque o que passou não tem como mudar. E viver mais o nosso presente. Porque se você ficar vivendo e remoendo as coisas do passado, por que a gente adoece de tanto remoer as coisas do passado? Então a gente tem que dar um novo sentido. E a cura está em cada um de nós. A cura está em você. Só você pode se autocurar. Ninguém pode fazer por você. Você pode. Só você pode. Às vezes a pessoa precisa de ajuda. Sim, a pessoa precisa de ajuda, porque às vezes ela sozinha ela não consegue. Às vezes ela precisa de ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um terapeuta, de um psicanalista. Precisa sim às vezes, né, para sair desses traumas que são terríveis às vezes. Mas ela tem que, mas depois de tudo isso, a gente tem que trabalhar a pessoa para ela se acalmar, voltar em si, mas depois de tudo isso, ela tem que continuar a promover a sua cura. Porque não vai acabar tudo hoje. Amanhã é outro dia, vem outros conflitos. E se você vai ter que começar a aprender a se impor, a agir diante das coisas e não reagir. Porque a gente tem mania de reagir. Alguém fala uma coisa, você reage. Alguém fala outra coisa, você reage. Na vida a gente tem que fazer ação, agir. Ó, vou dar um exemplo. Geralmente a gente fica esperando que o outro fala bom dia. Então eu chego aqui, se ninguém fala boa noite para mim, eu não falo. Eu fico na reação. Então que tal você chegar amanhã e falar bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Então você já está agindo. Isso é um pequeno exemplo. Então a gente tem que começar a agir na nossa vida e não viver de reagir. Porque às vezes a gente fica reagindo a uma briga, reagindo a um conflito que aconteceu e fica nesse mundo reagindo. E aí o tempo passa, nós reagimos, vivemos uma vida não muito legal, nos adoecemos muito e é assim. Então, hoje nós falamos sobre a gastrite nervosa e problemas de estômago e a cura está dentro de nós. Existem técnicas, existe um método, existe como trabalhar isso, mas primeiramente a gente tem que saber que a cura está dentro de nós. Se a minha mente, eu sempre gosto de acabar com isso, a minha mente tem a capacidade de perceber e me adoecer, a cura também está nela. Eu conscientizando de tudo isso e me vigiando e praticando a cura em mim. E aí cura, porque tem várias pessoas que eu atendo que cura, e eu sou uma prova viva que existe a cura sim. Porque eu me curei de doenças que se me falasse há uns 5 anos atrás, eu não acreditaria.
que teria condições de curar, né? Então a gente tem que começar a cuidar da gente e a trazer a responsabilidade pra gente. Eu sou responsável pelo meu corpo. Eu sou responsável por aquilo comigo. Porque não adianta vitimizar. Vitimizou, você começa a remoer. Começou a remoer, vem as dores no estômago. Então, não. Eu sou responsável também e eu vou mudar isso. Vou fazer de tudo para mudar. E é isso. É alguém que quer fazer alguma pergunta aí enquanto tá aqui? Pra gente terminar a live. E se alguém precisar de ajuda, gente, eu sou terapeuta e eu atendo online. Meus atendimentos são online. E é muito interessante como as pessoas às vezes não sabem do poder de cura que elas têm. Então é só me procurar. Qualquer doença física que você tem ou uma doença emocional, a gente pode ajudar. Ajudar você a conseguir a sua cura. A entender como você tem poder para se autocurar. A você virar a chave da sua vida. Certo? Beijo. Beijo. Boa noite. Obrigada por vocês estarem comigo hoje. E toda quinta-feira, oi Jeane, beijo Jeane, e toda quinta-feira estou aqui para falar de uma doença. Semana que vem é de outra. Se alguém tiver alguma ideia e queira saber de alguma doença ou está sofrendo de algo, então não deixe para depois, gente. Porque não falo toda, mas 98% das doenças, ela vem de algo que você viveu. E para você curar, você vai ter que se vigiar e se curar. E acontece, gente. Acontece, quem manda na gente é a nossa mente, tá? É a nossa mente que manda. A mente adoece, mas a mente também tem poder de cura. Obrigada, Lígia, obrigada, Karine, obrigada, Jeane, obrigada, Marcela, Vilic, boa noite. Obrigada por estar aqui, muito bem, obrigada. E eu vou deixar vocês... E eu vou deixar vocês com Deus, né? Amém. Esteja com Deus e cuidem-se. Cuidar da gente é o principal, né? Se amar, se gostar. Permitir ser feliz. Isso, Lígia. Permitir ser feliz. A gente tem que permitir ser feliz. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada pela companhia, tá? Tchau, tchau.